Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, 2 de outubro de 2022. Chegou a hora, gente, chegou a hora da gente exercer o direito, o nosso dever da cidadania, de ir até as urnas, escolher os nossos representantes. Muito importante, você que está em casa ainda neste domingo, aproveite, reserve um momento, vá até a sua sessão eleitoral. Não esqueça de levar um documento pessoal com foto e, claro, se você souber onde fica a sua sessão eleitoral, nem precisa levar o título, mas se tiver, também leve o título de eleitor. Não deixe de comparecer às urnas, não deixe de fazer parte desse momento tão importante para a democracia brasileira. A votação começou às 8 horas da manhã em todo o país. Diferentemente de outros anos, este ano o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o horário de votação vai seguir o horário de Brasília. Portanto, aqueles estados que têm fuso horário, eles tiveram que começar a votação um pouco mais cedo, um pouco antes. Por volta de 6 horas da manhã, já tinha gente votando aqui no Brasil, exatamente para que, às 17 horas, pelo horário de Brasília, encerre a votação em todo o país e comece, de fato, a totalização dos votos. Alguns candidatos à presidência da República já foram votar logo no começo da manhã. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ex-presidente Lula, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, votou em São Bernardo do Campo, hoje por volta de 8h30 da manhã. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, votou na Vila Militar, no Rio de Janeiro, um pouco mais tarde, por volta de 9 horas da manhã. A Record TV acompanha o voto dos candidatos à presidência da República e traz as informações agora para a gente. Jair Bolsonaro, atual presidente, candidato a ocupar o cargo por mais 4 anos, votou na Vila Militar, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Aí estão imagens e agora há pouquinho dele chegou acompanhado por parentes, mas entrou sozinho na zona eleitoral, votou rápido. A previsão é que o presidente volte a Brasília depois do almoço, onde vai acompanhar a apuração no Palácio da Alvorada. A gente vai ver agora o voto do candidato Lula à presidência da República pelo PT, que votou agora há pouco em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Aí estão imagens feitas também agora há pouco. Ele foi até a sessão acompanhado do candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad. Ele vai voltar à capital paulista para acompanhar o voto de Haddad na zona sul de São Paulo. Ele fez aí um gesto de ok, tudo certo, votou rápido também. Depois os dois seguem para um hotel, Lula e Haddad, que fica no centro da capital paulista, e lá eles vão acompanhar a apuração dos votos. Segundo os assessores, independentemente do resultado, o candidato pelo PT, Lula, vai para a Avenida Paulista por volta das 8 horas da noite. Tá certo, tá aí então os votos dos candidatos Lula e Jair Bolsonaro, candidatos à presidência da República. Outros candidatos ainda votam hoje em todo o país, a gente vai acompanhar essa votação. Aqui em Minas também já teve candidato a governador votando, o candidato Romeu Zema votou em Araxá, sua cidade natal. O candidato Alexandre Calil vota em Belo Horizonte em instantes, mas agora nós vamos fazer uma conexão com o cartório eleitoral de Uberlândia para saber como que está a movimentação por lá. A distribuição das urnas começou logo ainda no começo da madrugada, por volta de 3 horas da manhã. Os técnicos da Justiça Eleitoral começaram a fazer o trabalho operacional da distribuição das urnas. São 136 urnas eletrônicas, 136 sessões eleitorais aqui na Justiça, pela Justiça Eleitoral de Uberlândia. Vamos atualizar então as informações lá com o cartório eleitoral. Marion Dória está por lá. Marion, bom dia para você. A Marion não me ouve? Tá, daqui a pouquinho então a gente volta lá no cartório eleitoral para falar com a Marion. Mas olha, tem muita informação chegando desde as primeiras horas da manhã e uma operação realizada ontem à noite pela Polícia Militar e pelo Ministério Público Eleitoral aqui em Uberlândia tentou coibir aquele derramamento de santinhos, de panfletos espalhados nos locais de votação aqui da cidade.
Nós vamos acompanhar agora uma reportagem feita pelo colega Vinícius Lemos, que acompanhou essa operação do Ministério Público e da Polícia Militar ontem à noite, para saber se os candidatos às campanhas eleitorais estavam mesmo tentando jogar esses panfletos nas portas dos locais de votação. Vamos ver. Passa das 10 da noite deste sábado em Uberlândia, a gente está na véspera da eleição de 2022. As viaturas perfiladas aqui no bairro Jardim Europa têm um objetivo. Essa aqui é a Operação Boca de Urna. Os policiais vão ser lançados para fazer a fiscalização em locais de votação de Uberlândia. O objetivo é evitar aquela derrama de santinhos que sujam as portas de escolas e de outros locais de votação e causam um transtorno muito grande, não só para quem está votando, quanto também para as pessoas nos dias seguintes, aquela sujeira toda que a gente já conhece. Fiscalização já acontece durante todo o fim de semana e a gente vai acompanhar, saindo aqui da porta do 32º Batalhão da Polícia Militar, com equipes do 32º e também do 17º Batalhão e do Ministério Público. Bom, a fiscalização, como eu disse, já tem acontecido aqui na cidade de Uberlândia, antes mesmo do lançamento. Vocês já perceberam isso, né, doutor? Porque alguns santinhos já foram jogados à luz do dia aqui na cidade. Exatamente. E a Operação Boca de Urna, que estava programada para começar à meia-noite desse sábado para domingo, ela começou às 10 horas da noite, porque a gente sabia que alguns iriam tentar jogar mais cedo, já se precavendo da operação. Operação iniciando agora, vamos atuar durante toda a madrugada e também amanhã durante o transcorrer do dia, durante todo o período da eleição, para que todos os cidadãos aí da cidade de Uberlândia e região tenham o seu direito aí de votar aí de forma tranquila e garantir segurança a todas as pessoas. Partindo aqui do 32º, a gente vai acompanhar também alguns locais de votação. Essa aqui é a Escola Gladys Sem Guerra, no bairro Canaã. Essa aqui é apenas a primeira parada da equipe que a gente está acompanhando da Polícia Militar. E já na primeira parada, olha só o jeito que está aqui, ó, a porta da escola. Olha só, são 11 horas da noite e olha como está a porta de um local de votação. Cada santinho desse aqui, pelo menos um deles, é uma amostra recolhida para que depois a polícia apresente isso ao Ministério Público, o Ministério Público apresente à Justiça Eleitoral. Até um adesivo colado na calçada da escola foi removido e recolhido pela PM. Ele vai ser anexado ao boletim de ocorrência. Nós acabamos de lançar a operação justamente com esse intuito de fiscalizar esses locais, né? E já deparamos com essa primeira escola que nós visitamos. O material foi fotografado, identificado a escola e será encaminhado agora ao Ministério Público, que tomará as devidas providências. Importante a gente salientar o seguinte, isso aqui, essa derrama que a gente está acompanhando aqui, ainda não é boca de urna, mas se fosse após a meia-noite, já caracterizaria. Embora ainda não seja, mas é crime eleitoral, né? Aqui no bairro Planalto, na Professor Leôncio do Carmo Chaves, outro local de votação, a situação é essa aqui, ó. Dá pra você chutar e fazer uma cascata de santinhos aqui. E a situação é tão grave quando a gente encontra isso aqui, porque uma pessoa passando por aqui, imagina o movimento que vai estar isso aqui na hora da votação, naquele momento mais concentrado de pessoas para votar, e ela pode escorregar facilmente em vários santinhos desses aqui. No bairro Santa Mônica, mais sujeira, de frente à escola Domingos Pimentel de Ulloa. Na manhã de sábado, uma motorista foi flagrada despejando santinhos na região do bairro Saraiva, também em Uberlândia. Esse Citroën branco aí, ó, dessa mulher aí, olha lá, a mulher jogando pela janela, ó, a mão dela cheia de panfleto, ó. Isso, ela tava com a mão pra fora e ia jogar. Espalhando santinhos aqui nas ruas, ó. Olha o tanto de papel que o pessoal jogando na rua, ó.
O TSE disse que é crime de boca de urna. Por isso a operação se chama boca de urna, para evitar esse derrame de material. Havendo o derrame de material, a Polícia Militar vai confeccionar um REDS, vai tirar fotos do local para que os juízes saibam onde está ocorrendo isso, de toda essa sujeira, e nós vamos entrar com o artigo 299, além de pedidos de multa para esses candidatos. Uma coisa é preciso ficar claro para a população. Nós estamos na madrugada trabalhando e se a cidade estiver suja, ela vai estar menos. É a nossa perspectiva. E se estiver suja, quem sujou, por favor, não pegue e não vote nesse tipo de gente. Porque a cidade não merece isso. Que a pessoa pode denunciar através do 190. Nós empenharemos uma equipe para verificar a situação e, caso de flagrância de delito, tomar as providências legais. Está aí, então, o trabalho da Polícia Militar e do Ministério Público Eleitoral na madrugada, na noite de ontem, na madrugada de hoje, para tentar coibir essa desova de panfletos, que é a sobra de material de campanha. Os candidatos fazem isso, felizmente fazem isso, ou os partidos fazem, ou os próprios cabos eleitorais, os apoiadores dos candidatos fazem. De onde vem, não interessa. Interessa é que é horrível e, claro, diminuiu, mas a operação não foi suficiente para coibir, para evitar que isso acontecesse. Hoje, nós já constatamos, a gente já saiu pelas ruas aí na cidade de Uberlândia, tem panfleto, tem santinho espalhado em tudo que é colégio, que é local de votação aqui em Uberlândia. Gente, tem candidato votando, viu? A candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, acaba de registrar o seu voto lá em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Bom, vamos voltar ao cartório eleitoral. Agora acredito que a Marion Dória já está me ouvindo para atualizar as informações desta manhã de como está o trabalho da Justiça Eleitoral por lá. Marion, bom dia para você. Danilo, bom dia para você e a todos que acompanham a gente aqui nesta manhã de cobertura das eleições 2022. Olha só, falamos direto do cartório eleitoral de Uberlândia. Vou conversar aqui ao meu lado, está o Leandro Figueiredo, que é analista judiciário do cartório eleitoral de Uberlândia, para a gente saber sobre a movimentação por aqui, inclusive a substituição de urnas e de mesários. Foi preciso alguma substituição nesse sentido? Bom dia para você. Bom dia. Sim, houve a necessidade de substituição de 3 urnas eletrônicas, de 3 zonas eleitorais, das 5 zonas eleitorais de Uberlândia. Houveram problemas técnicos, né? Então essas urnas já estavam instaladas nas sessões eleitorais e houve a necessidade de substituí-las por esses problemas técnicos. E de mesários também, né? Houve também uma quantidade grande aí, mas é considerado normal? Sim, nós já convocamos previamente os mesários substitutos, porque já sabemos que toda eleição tem mesários que faltam e é necessária a substituição. Então foram mais de 100 mesários até o momento que foram substituídos. Agora, Leandro, vale alertar a população, né, sobre uma novidade este ano no momento da votação, que é aquela mensagem antes de apertar o confirma, o botão de confirma. Como é que funciona? Isso, no momento da votação, quando o eleitor digita o número do seu candidato, ele tem um delay, tem um tempo ali de 3 segundos, né, em que aparece uma mensagem de confira, o eleitor confere o voto e aí depois ele confirma. Aí assim, só assim o seu voto vai ser validado. Agora, com relação ao que pode e o que não pode, qual é o alerta que a gente deve fazer para quem for votar, para os eleitores aqui? Então, a propaganda eleitoral no dia da eleição ela é crime. Então, quem for pego fazendo propaganda eleitoral no dia da eleição, ele vai ser conduzido pela Polícia Militar até a sede da Polícia Federal, onde será lavado um TCO e sairá de lá intimado para uma audiência. Ao eleitor é permitido a manifestação individual e silenciosa de sua preferência através de bonés, dísticos, camisa, broche e no local de votação ele pode comparecer, porém não pode aglomerar. O que é proibido é o ruído, né? É a aglomeração de pessoas. O carro também, aquele citru, que é o adesivo microperforado no para-brisa traseiro, em toda a extensão do para-brisa traseiro, também é permitido, porque é considerado também uma extensão desse direito de manifestação individual e silencioso. Se esse carro ficar por muito tempo parado no local de votação, aí sim pode ser considerado um abuso e será levado ao conhecimento do juiz eleitoral, que pode determinar a retirada desse veículo do local de votação. Se o eleitor estiver com o carro com adesivo e for no local de votação só votar e sair, ele não terá problemas. Perfeito. Muito obrigada, viu, pelas informações. É isso, a gente continua acompanhando toda a movimentação aqui do cartório eleitoral de Uberlândia. Eu volto com você aí no estúdio, Danilo.
Tá certo, muito obrigado, Marion. Marion trazendo as informações do cartório. Mas agora nós vamos para Araxá, no Alto Paranaíba. Hoje, por volta de 9 horas da manhã, o governador Romeu Zema, candidato à reeleição pelo Partido Novo, esteve lá na Escola Delfim Moreira para registrar o seu voto. A repórter Débora Pérez acompanhou o voto do governador Romeu Zema. Débora, está na escola ainda? Bom dia para você. Oi, Danilo, bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Política Cruzada. É dia importante para o povo brasileiro e o araxaense está fazendo a sua parte, viu? O governador Romeu Zema esteve nessa escola estadual Delfim Moreira, por volta das 9 horas da manhã. Os pais do candidato moram ao lado da escola, então ele chegou por volta das 8h30, tomou um café com alguns familiares, algumas pessoas também ligadas à candidatura e posteriormente, por volta das 9 horas, seguiu para essa escola onde eu converso com vocês agora. O candidato estava muito tranquilo, veio na companhia também do candidato ao Senado, Marcelo Aro, veio, confirmou o seu voto, conseguiu conversar com a imprensa depois dessa confirmação, disse que está muito tranquilo, fez o que tinha que fazer, acredita ter feito também um bom trabalho e assim como o candidato ao Senado veio acompanhar Romeu Zema na votação, Romeu Zema seguiu também para Belo Horizonte para acompanhar a votação de outros candidatos e é de lá também que ele vai acompanhar essa apuração. Essa escola é uma das 28 escolas, um dos 28 locais de votação. Aqui em Araxá tudo segue muito tranquilo. Acabei de checar com as forças de segurança. Até o momento não tivemos nenhum problema ligados aos locais de votação, ligados à eleição. Todo mundo muito tranquilo. Vou dar um 360 aqui para que vocês possam acompanhar a votação em tempo real. Todo mundo com a colinha, documentação na mão, documento com foto, ciente do que veio fazer, sem caçar briga alguma. Todo mundo muito bem e que seja dessa forma ao longo do dia. Danilo, é com você. Tá certo, muito obrigado, Débora. Votação lá em Araxá, no Alto Paranaíba. Gente, a gente assistiu há pouco a reportagem feita pelo colega Vinícius Lemos, que mostrou a operação Boca de Urna, realizada pela Polícia Militar e o Ministério Público Eleitoral. O repórter Tarsis Duarte está, neste momento, com o promotor de justiça, Marco Aurélio Nogueira, e traz mais informações para a gente, não é isso, Tarsis? Bom dia para você. Exatamente, Danilo. Bom dia para você também, a todos que nos acompanham. Eu estou aqui com o Dr. Marco Aurélio Nogueira, promotor eleitoral, para trazer as informações de momento com relação às primeiras horas das eleições de 2022. Nesse pouco mais de 2 horas de votação, doutor, qual que é a avaliação geral que o senhor faz até o momento? Muito bom dia. Bom dia, Danilo. Muito tranquilo, né? A sociedade está aprendendo a votar cada vez melhor, a cidade está tranquila. O que eu te falo é que a operação Boca de Urna surtiu um certo efeito, a cidade está menos suja, mas está suja. É uma sementinha que a gente plantou, agradecer ao comando por isso, agradecer à prefeitura por ter liberado os ônibus para a população, tudo em paz. Não houve uma ocorrência de cabo eleitoral, de boca de urna que atrapalhasse o bom andamento das eleições. Até o momento, nenhum flagrante nesse sentido de sujeira nas ruas, doutor? Um flagrante. Nós estamos apurando com maior rigor, porque nós estamos chegando a um candidato e a gente quer ter certeza que ele sabia, para encaminhar para Belo Horizonte, pedir a impugnação. Os demais acontecimentos da sujeira, a Polícia Militar está fazendo uma ocorrência e nós vamos cobrar a sujeira de quem sujou. E pedir à população que não pegue o papelzinho no chão, não vote nesse tipo de gente, porque isso não é desespero, isso é sujeira, isso é crime, é criminoso quem suja uma cidade, como Uberlândia e quem suja o Brasil. Imagina o que vai fazer com o seu voto, né? Ou seja, informação em primeira mão aqui no Política Cruzada, doutor. Um candidato pode até mesmo ter a candidatura impugnada por conta de vinculação à sujeira nas ruas constatado no dia de hoje. É claro que os senhores estão apurando melhor a situação, mas a informação inicial é que a consequência pode ser essa impugnação, inclusive de candidatura. Inclusive a que vocês fizeram ontem em primeira mão, o sábado, né? Uma carreata jogando o Santinho ali na Segismundo Pereira, entrando na João Naves. A gente está apurando com certeza para mandar, para pedir inclusive que se vencer, ele não assuma o cargo, porque é um absurdo, né? Olha o Danilo mostrando isso aí. Uma pessoa que é candidata a deputado, é candidato a um cargo de extrema confiança da população, jogando papel no chão. Isso não é um candidato capaz de representar o povo, principalmente Uberlândia região.
Agora, doutor, estão permitidos o consumo e a venda de bebidas alcoólicas em Minas Gerais nessas eleições, como a gente tem acompanhado. Gostaria de saber do senhor de que maneira bebidas alcoólicas podem atrapalhar os eleitores, de certa forma, e quais as orientações nesse sentido. O eleitor que está em fila agora para votar, se chegar alguém bêbado, alguém que vai atrapalhar, chame o policial que está na sessão. Nós temos 136 lugares. Tem policiamento para todo mundo. Chame o policiamento, ou o mesário que tiver esse problema, chame o policiamento. Se chegar alguém bêbado ou bêbada, uma pessoa bêbada no local de votação, o mesário está orientado a chamar a polícia militar para retirar essa pessoa. Ele não vai liberar a votação na urna. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, doutor Marco Aurélio Nogueira, promotor eleitoral, que está aí cheio de atividades ao longo do dia de hoje. A gente deseja muito bom trabalho ao senhor. Danilo, é com você. É isso mesmo, Tarsis. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marco Aurélio. Um bom trabalho aí para o Ministério Público, para todos os promotores. São 5 promotores, 5 juízes nas 5 zonas eleitorais aqui de Uberlândia. Claro, um trabalho muito intenso. E, gente, atenção, você que gosta de um candidato, que é o eleitor, que quer comemorar a vitória de um determinado candidato, cuidado com essa bebida aí, cuidado para não ter confusão na rua hoje à tarde, já que a bebida foi liberada, normalmente existe a lei seca nos dias de eleição. Nestas eleições não ocorreram, não houve determinação da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Então, assim, tenha responsabilidade, vamos evitar briga, confusão no momento das comemorações, hoje, no fim do dia, que é uma grande preocupação das autoridades de segurança pública, também por causa da liberação das bebidas alcoólicas. Atenção para isso. Vamos fazer então um contato com o Alto Paranaíba novamente. Agora vamos a Patos de Minas, conversar com Ana Paula Lemos, porque lá 14 ocorrências de natureza eleitoral já foram registradas. Ana Paula, bom dia para você. Quais foram essas ocorrências? Bom dia para você também, Danilo. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação nesse dia de eleição. Olha só, de acordo com a 10ª região da Polícia Militar, foram 14 crimes eleitorais já registrados, sendo 4 em Monte Carmelo, 3 em Patrocínio, 1 em Lagamar e 6 só aqui em Patos de Minas. Todos esses crimes relacionados à propaganda irregular, Danilo. Quanto a urnas eletrônicas aqui em Patos de Minas, a gente teve a informação de que 2 tiveram que ser substituídas até o momento, uma em um colégio no bairro Santa Terezinha e outra no bairro Rosário. Ambas apresentaram problemas, então tiveram que ser substituídas. Mas, no geral, eleição aqui acontecendo muito tranquilamente, viu, Danilo? A gente está aqui em frente ao colégio Marculino de Barros, esse que é o 2º maior local de votação aqui em Patos de Minas, com 20 sessões. Está bem tranquilo, a gente teve alguns relatos de que os eleitores estão tendo a biometria solicitada, isso mesmo sem ter cadastrado, né, no cartório eleitoral, isso porque a Justiça Eleitoral incorporou dados aí de outros órgãos, como por exemplo o Detran, e aí caso o polegar não seja digitalizado, aí o mesário permite a votação com a identificação tradicional. Mas há relatos de que isso tem demorado, né, está tendo dificuldade aí em fazer essa digitalização do polegar. Então, a gente teve queixas aí de demora. Mas, no geral, está muito tranquilo. E uma coisa também que a gente tem que ressaltar, uma coisa boa, Danilo, é que as ruas aqui em Patos de Minas não estão tão sujas como nas eleições passadas. A gente está bem no centro aqui da cidade, na Avenida Getúlio Vargas, como eu disse, no 2º maior local de votação. A gente não vê santinhos nas ruas, está bem limpa mesmo a rua aqui em Patos de Minas. A gente tem que, né, a gente fica feliz por isso, com toda certeza. Patos de Minas que tem 17 candidatos a deputado, sendo 13 para uma vaga aí, né, no Legislativo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e 4 para o Legislativo Federal. Patos de Minas que há 8 anos não faz um deputado federal aqui da cidade mesmo, então o eleitorado patense clama aí por esse protagonismo na política, mas são 4 candidatos a deputado federal, como eu disse, 13 candidatos a deputado estadual, então a gente sabe aí que esses votos vão ficar bem repartidos, né? Por enquanto, tudo tranquilo por aqui, a gente vai continuar acompanhando, qualquer novidade a gente volta. Danilo. Tá
certo, muito obrigado, Ana Paula. Vamos então agora fazer um contato com Uberaba. Tem votação por lá também, começando, claro, às 8 horas da manhã. O repórter Vinícius Costa está acompanhando a votação na cidade de Uberaba. Vinícius, bom dia para você. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. Parece que o eleitor aqui em Uberaba agendou e a maioria decidiu votar, sair para votar agora no período da manhã. Em diversos pontos de votação, há filas, muita gente saiu de casa cedo. Nesse local aqui onde nós estamos, uma das principais sessões eleitorais aqui da cidade, a Escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o movimento é intenso, grande, há filas na maior parte das sessões aqui, sem confusão, sem tumulto, tudo na maior tranquilidade, porém, quem vota aqui nessa escola precisa ter um pouquinho de paciência e, se possível, aguardar depois, no decorrer do dia. Ao todo aqui em Uberaba são 233 mil eleitores. Eu disse aqui que nessa escola tudo transcorre tranquilamente, mas há informação que a gente conseguiu apurar de 2 falhas em urnas. Isso em uma outra escola, a escola Professor Chaves, que fica próxima ali à BCZ. Ali 2 urnas, as sessões 95 e 96, as urnas apresentaram falha. Quem estava na fila, logo na abertura do horário de votação, quem estava na fila foi orientado a retornar um pouquinho mais tarde. Havia inclusive idosos, essa informação eu pude apurar, que havia alguns idosos que receberam essa orientação até que a situação fosse controlada, causou um certo desgaste, mas nada grave. Também não há registros na Polícia Civil. A Delegacia de Plantão não registrou nenhuma ocorrência relacionada neste período da manhã, nada grave relacionado à votação. Agora, a parte que a gente identifica, infelizmente, aqui na cidade de Uberaba, é a sujeira. Os santinhos, como são chamados, os panfletos, foram espalhados, sim, pela manhã em vários pontos da cidade. Foi possível verificar aquela lixeira espalhada pelas ruas, e não só próximo às escolas. Esse aqui é o fator mais triste e mais preocupante. Em algumas avenidas e ruas principais, na região central, havia lixo, sim. A equipe responsável da Codal, que cuida da manutenção, já havia se precipitado e 150 pessoas, 150 funcionários responsáveis pela varredura estão nas ruas e começaram cedo essa questão da limpeza. Veja só, hein? Havia inclusive uma perspectiva, né, de dividir essas equipes, porque infelizmente já se sabe exatamente até os locais, os pontos onde essas pessoas ligadas a partidos acabam fazendo essa distribuição de panfletos. Como eu disse anteriormente, 233 mil eleitores aptos a votar aqui em Uberaba, 7% a mais do que na última eleição geral, que foi em 2018. A estimativa é de que aproximadamente 170 ou 190 mil eleitores compareçam às urnas aqui em Uberaba, onde 101 locais de votação estão abertos, aguardando o eleitor para essa eleição, o voto 2022. Danilo. Tá certo, muito obrigado, Vinícius. Bom, e aqui em Uberlândia, as urnas eletrônicas começaram a sair do cartório eleitoral logo no começo da manhã, finzinho da madrugada. O repórter Tarsis Duarte esteve lá acompanhando o trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral e, claro, da Polícia Militar, que acompanhou a distribuição dessas urnas nos locais de votação em Uberlândia, exatamente para garantir a segurança. Vamos assistir na reportagem. Início da madrugada e as ruas nos arredores do cartório eleitoral em Uberlândia já estavam interditadas. Esquema de segurança reforçado. Somente as vans podiam se aproximar. Foram necessários mais de 100 motoristas que chegaram bem cedo. Cheguei aqui, era 2 horas. Meu horário era às 3h45. Madrugou? Madruguei. Mas por uma boa questão. Há 38 anos como motorista, Erlane já transportou urnas outras 4 vezes. E se sente um servidor da democracia. E vou te falar, e se precisar, para os próximos 4 anos estarei aqui com o maior prazer. A melhor coisa é servir o nosso país com amor. No galpão, as caixas contendo as urnas aguardavam com as plaquinhas indicando o destino que tomariam. Às 2 da manhã, os veículos começaram a ser carregados. 576. 599. 651. Cada
carros vão às urnas das escolas. Às vezes uma van leva 2 escolas, às vezes levam as urnas de uma escola só, depende da quantidade de sessões que tem na escola. E dentro da caixa vai a urna e uma pasta contendo os materiais para o mesário utilizar durante o período eleitoral lá. Toda essa correria é para garantir que as 1.700 urnas cheguem a tempo a todas as sessões eleitorais. Outras 70 delas vão ficar disponíveis para substituição em caso de problema. São 5 zonas eleitorais aqui em Uberlândia. A primeira zona eleitoral, que é a 299, começou a embarcar as urnas às 2 horas da manhã. E agora, às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã também, a gente termina de embarcar todas as outras zonas eleitorais. E a partir de 5, 5 e meia da manhã, as vans já se deslocam para os locais de votação. Tudo isso para que em todo o país seja possível começar todo mundo no mesmo horário, né? Sim, o horário de votação ele vai ser o mesmo em todo o Brasil, né? Então vão seguir o horário de Brasília. Às 8 horas do horário de Brasília começa a votação em todo o território nacional. Do cartório, os motoristas seguiram para os 136 locais de votação, onde mesários e presidentes de sessões já aguardavam. A montagem e a ligação da urna acontece seguindo uma série de protocolos. Até às 7 horas a gente está todo mundo aqui. Aí tem que fazer toda a montagem e tem um acompanhamento, 2 ou 3 pessoas que vão estar junto com a gente, que são os mesários, para que a gente possa montar tudo da melhor forma possível. E às 8 horas estamos prontinhos aqui para receber todo mundo e tranquilidade total no processo, se Deus quiser. Olha, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o sorteio que foi realizado pela Justiça Eleitoral a respeito dos equipamentos eletrônicos de todo o país que vão passar e que passaram pelo teste de autenticidade e integridade das urnas eletrônicas. Aqui na nossa região, 2 urnas, 2 equipamentos foram sorteados para esse teste de integridade. Eu te conto daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já já. São 10 horas mais 41 minutos deste domingo, dia 2 de outubro de 2022, eleições gerais em todo o país. O momento de a gente escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador e o presidente da República. São os nossos representantes que vão estar lá, pelo menos devem estar lá, para defender as nossas bandeiras, as nossas necessidades pelos próximos 4 anos. Momento muito importante esse. E eu lembro a você que aqui em Uberlândia, o transporte público hoje é de graça. Você, eleitor que ainda não saiu para votar, não tem desculpa. O transporte público em Uberlândia é gratuito para você poder ir ao seu local de votação. Tinha muita gente que deixava de votar, até mesmo por causa disso, porque a multa da Justiça Eleitoral, para quem não vota, é R$ 3,50. Às vezes era mais barato do que o ônibus de ida e volta. Então agora não tem essa desculpa, o ônibus é de graça, você pode ir, não tem problema com a Justiça Eleitoral e exerce aquilo que é seu dever. Para além de um direito, é também o seu dever registrar o voto. Vamos acompanhar então a movimentação aqui em Uberlândia. O repórter Vinícius Lemos está na Escola Estadual de Uberlândia, no bairro Fundinho, região central. É lá que daqui a pouco deve registrar o voto o prefeito da cidade, Odelmo Leão. Vinícius, o prefeito já chegou por aí? Bom dia. Bom dia a todos. Não, ainda não chegou, existia expectativa de chegada entre 10 da manhã e 10 e meia da manhã, mas até agora ele não chegou. Ele que vai votar nessa sessão que está bem aqui atrás de mim, a 020, então a gente está aguardando ele chegar aqui na escola bastante movimentada, público principalmente de idosos, viu, Danilo? Então aqui existe não só a expectativa de voto do prefeito, mas existe uma outra questão, problema de acessibilidade. Aqui na escola existe um elevador que não está funcionando. Então nós temos aqui 11 sessões eleitorais e dessas 11 sessões eleitorais, há algumas que o pessoal precisa pegar a escada. Então é preciso uma ajuda para que a pessoa suba e faça a votação, registre o voto, porque o elevador não funciona desde a última eleição, lá em 2020. A gente estava falando da expectativa do prefeito chegar, ele acaba de chegar aqui na escola para fazer a votação, a gente estava aguardando, ele adentrou a escola aqui agora. A gente vai tentar falar com ele já sobre essa expectativa na eleição e entrar aqui ao vivo com ele, com a palavra do prefeito antes da votação. Vamos abordar ele aqui. Prefeito, bom dia. Atrapalhar o senhor, Paulo, como que vai? A gente está ao vivo no Política Cruzada.
Expectativa do senhor para a votação de hoje, o senhor que já veio aqui, a gente sempre acompanha a sua votação, qual a expectativa para a eleição de hoje? Muita tranquilidade, paz e progresso para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado. Que Deus nos ilumine e a gente possa fazer a melhor escolha para o nosso país e o nosso estado. O senhor sempre vota pela manhã. Hoje, como é que foi o dia e agora chegando aqui para votar? A gente não para, né? Eu acho que daqui eu vou para outras funções que eu tenho que fazer, inclusive algumas organizações para o início da semana amanhã. Vamos continuar trabalhando, a minha vida é trabalhar, a dela é trabalhar. Então nós estamos sempre juntos, trabalhando em bem do povo de Uberlândia, de Minas e do Brasil. Tá certo, prefeito, muito obrigado aí pela disponibilidade. Está aí, Danilo. O prefeito vai chegar, como eu disse, ele vota nessa sessão às 0h20, aqui no Colégio Estadual de Uberlândia, o museu, vai fazer aqueles procedimentos de praxe, né? Entregar a documentação e fazer a votação. Provavelmente vai pegar uma fila que inclusive estava até devagar aqui, Danilo, mas a gente está acompanhando. Vamos ficar por aqui, aguardar e também trazer as informações, sempre lembrando, houve problema de acessibilidade aqui por falta do elevador. Pelo menos uma pessoa teve que ser ajudada, carregada literalmente, para fazer a votação numa das sessões aqui do Colégio Museu, Colégio Estadual de Uberlândia. Danilo? Tá certo, Vinícius. Isso é muito relevante, gente, porque esse local de votação, a Escola Estadual de Uberlândia, conhecido como museu, é um local onde, Vinícius disse, né, tem muitos eleitores idosos, muitos eleitores mais velhos. Eles ficam ali, a região do centro da cidade, do Fundinho. Importante que o elevador estivesse funcionando para garantir a acessibilidade também a esses eleitores cujas sessões estão nos andares superiores da escola, mas com certeza a Justiça Eleitoral está de olho nisso e vai providenciar a logística. Gente, no Brasil, a Organização dos Estados Americanos tem acompanhado a votação e tem representante da OEA aqui em Uberlândia também. Tarsis Duarte tem as informações, Tarsis, você novamente. Sim, Danilo, a equipe de jornalismo do Grupo Paranaíba conseguiu com exclusividade a informação de que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, está acompanhando de perto as eleições 2022 aqui em Minas Gerais, por meio de representantes enviados ao nosso estado. São 3, 2 estão na capital Belo Horizonte e 1 aqui em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. A Organização dos Estados Americanos é o mais antigo organismo regional do mundo e foi criado para promover nos Estados membros valores como a soberania, a integridade territorial e também a independência. Danilo? Tá certo, muito obrigado, Tarsis. Olha, a votação em Uberlândia, claro, como também em todo o Brasil, começou às 8 horas da manhã. Teve muito eleitor que chegou cedinho, antes mesmo da votação começar, para serem os primeiros ali a entrar na sessão de votação. O repórter Vinícius Lemos acompanhou esses primeiros eleitores aqui por Uberlândia. Vamos assistir. O primeiro compromisso do dia não foi do eleitor, mas sim do pessoal da varrição na cidade. Como de costume, santinhos jogados pelas ruas. De qualquer forma, os eleitores chegaram bem cedo para o compromisso mais importante do dia. Teve fila na porta da Escola Estadual de Uberlândia, o conhecido museu, no bairro Fundinho. A Tânia estava na ponta dessa fila. Foi a primeira a votar. 7h30. Acordou muito cedo. Como é que foi o preparativo para chegar tão cedo aqui? Primeiro eu rezei. Depois, pelo Brasil, né? Pela liberdade, Deus, pátria, família. Isso é muito importante para nós. 8 horas em ponto, a fila andou. Apesar de movimentada, a movimentação transcorreu tranquilamente. O Alexander foi um dos primeiros a sair da escola. A votação foi bem tranquila, tá tendo um movimento ali, tá tendo... Assim, o pessoal tá meio confuso, né, por causa das sessões, não sabe... O pessoal ali, tem gente ali dentro que tá direcionando ali, o pessoal que tá os mesários, né, o pessoal que tá coordenando tá indicando para qual sessão que vai, para qual zona, qual sala que é, tá bem tranquila a votação. A gente viu uma fila aqui, você imaginou que ia pegar essa fila logo cedo? Não imaginei que fosse pegar essa fila agora logo cedo, sabe, achei que ia ser, a parte da manhã, achei que ia ser bem tranquila. Deixando a região central, indo para a zona leste da cidade, a Escola Municipal Universidade da Criança foi um dos locais visitados pelo comandante da Polícia Militar, Coronel Fernando Reis, e também pelo juiz eleitoral Pedro Vivaldo. A passagem foi rápida e teve especial atenção para a sessão eleitoral com acessibilidade. Uma das eleitoras a passar por lá foi a Elzi, que com ajuda para se deslocar foi até o local
para depositar o voto dela. 84 anos, fiz questão de vir. Teve alguma dificuldade? Foi tranquilo? Não, foi tranquilo. Ainda mais com uma amiga dessa aqui, ó. Acompanhando é importante. Tem que ajudar, né? Ela quer votar, tem que deixar votar. Os mais de 500 mil eleitores do município de Uberlândia apenas começaram a votação. Votação que começou às 8, segue até às 5 da tarde. Vá votar, exerça seu direito. É isso mesmo, tem que votar mesmo. Parabéns aí para essa eleitora que aos 84 anos, mesmo já não sendo mais obrigada, quis ir lá, contou com a ajuda da amiga e quis ir lá exercer o seu direito, como eu tenho dito, o dever também. Gente, em São Paulo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, votou hoje de manhã. Ele também deu uma declaração à imprensa. Disse para que os eleitores estejam presentes nas sessões hoje e para que voltem para casa depois sem confusão. Logo depois de votar, o ministro foi para o aeroporto de Congonhas, onde embarcou para Brasília. Alexandre de Moraes tem agenda marcada hoje. Uma coletiva de imprensa será feita hoje à tarde, a partir das 14 horas, em Brasília. E ele também vai acompanhar o final da totalização dos votos, a apuração dos resultados, e esse resultado final, a declaração é feita pelo presidente do TSE, portanto, o ministro Alexandre de Moraes, que já está neste momento em Brasília. Aqui na região, 2 urnas eletrônicas foram sorteadas para participar dos testes de integridade e autenticidade das urnas eletrônicas, né? Uma urna em Uberlândia e outra em Patrocínio, no Alto Paranaíba, foram sorteadas e levadas ontem para Brasília. Vamos ver. Ao todo, 43 urnas foram levadas até Belo Horizonte para serem auditadas. O sorteio aconteceu durante uma audiência pública conduzida pela juíza auxiliar da Corregedoria do TRE, Roberta Rocha Fonseca. O evento foi transmitido ao vivo pela internet e acompanhado pela Polícia Militar, que também teve a missão de transportar as urnas em segurança. 2 urnas aqui da região foram sorteadas, uma de Uberlândia e uma de Patrocínio. Na manhã de sábado, a PM buscou as urnas selecionadas no cartório eleitoral para levá-las até o aeroporto de Uberlândia. Em seguida, elas foram despachadas para a capital do estado, onde outra equipe recolhe os aparelhos. 2 urnas, né, que estão sendo encaminhadas para Belo Horizonte, né, para a auditoria do teste de auditoria para todo o funcionamento da urna, está tudo ok. Uma equipe também da Polícia Militar vai estar aguardando para levar essa urna também até o cartório, até o TRE, né, para que essa urna seja lá feita aí esse teste de autenticidade. Nós estamos aí, inclusive, com um reforço no policiamento justamente para coibir qualquer infração, seja ela aí eleitoral, seja ela outros crimes aí, para que a eleição transcorra o mais tranquilo possível e todos os brasileiros aí possam exercer o seu direito de voto. As urnas sorteadas passam por testes de integridade e de autenticidade dos sistemas. A auditoria é fiscalizada por uma série de entidades, como partidos políticos, Ministério Público, OAB, Polícia Federal e Forças Armadas, além da empresa de auditoria externa contratada pelo TSE. A auditoria é fundamental para garantir a lisura e a segurança do processo eleitoral brasileiro. Pois é, no fim da semana, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais convocou a imprensa para explicar detalhadamente como vai funcionar esse teste de integridade, de autenticidade das urnas eletrônicas. O meu colega Victor Fernandes tem as informações e vai detalhar agora para a gente. Olá, bom dia para você, Danilo, e para quem nos acompanha neste domingo de eleição. Aliás, o eleitor, neste momento, já pode se dirigir à sua sessão eleitoral para depositar seu voto na urna eletrônica. Esse instrumento que esteve sob o foco de muitas discussões ao longo dos últimos anos, mesmo apresentando segurança e credibilidade desde sua implementação. A urna recebeu um reforço de testes de integridade e de autenticidade dos sistemas. O caminho até que a urna esteja apta para receber o voto do eleitor é longo. E mesmo nas últimas 24 horas, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e a Justiça Eleitoral em todo o país continuam realizando procedimentos para garantir o processo eletrônico de votação seguro e auditável.
Aqui em Minas Gerais, 33 urnas passam pelo teste de integridade. As urnas foram sorteadas de forma aleatória em 27 sessões eleitorais do estado ontem e enviadas para Belo Horizonte. Nesse teste, que é acompanhado por várias entidades fiscalizadoras e transmitido ao vivo pelo TRE, cédulas de papel são preenchidas considerando os candidatos reais da eleição. Essas cédulas de papel são colocadas em uma urna de lona e logo após esse material é lacrado. Ao longo do dia de hoje, esses votos em papel são digitados nestas 33 urnas selecionadas para o teste de integridade. A presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do TRE de Minas concedeu uma entrevista coletiva na última semana e explicou esses passos. O teste de integridade consiste na auditoria das urnas eletrônicas e ele acontece desde o ano de 2002. Como que isso é feito? Urnas que já estão preparadas para serem utilizadas no dia das eleições são sorteadas no sábado imediatamente anterior às eleições, tanto do primeiro quanto do segundo turno, e são buscadas nesses locais. Elas já constam o nome dos candidatos e dos eleitores das respectivas sessões. No domingo, iniciada o momento das eleições, cédulas de papel que foram preenchidas anteriormente por estudantes, por membros de entidades fiscalizadoras, por pessoas da sociedade civil, integrantes de ONGs com essa finalidade, são digitadas, os resultados constantes dessas cédulas de papel naquelas urnas que foram buscadas. Ao final, o resultado daquelas cédulas são comparados com o boletim de urna expedido pela urna eletrônica para verificar a segurança e a transparência do processo de votação. Esse processo de digitação é feito por servidores do TRE e outros órgãos. Ao final do dia, é feita a apuração dos votos de papel e o resultado é comparado com o que está no boletim da urna eletrônica. Uma novidade este ano é que 6 urnas contarão também com o teste de integridade e biometria. É um projeto piloto organizado pelo TRE de Minas Gerais e que também está acontecendo em Belo Horizonte. Já os testes de autenticidade dos sistemas são feitos em 10 urnas. Nesse caso, o procedimento é feito na própria sessão eleitoral, antes da emissão da zerésima e do início da votação. Uma espécie de resumo com as assinaturas dos programas instalados na urna é emitido, são os chamados hashes. Essas informações podem ser comparadas com aquelas disponíveis no site do TSE para checar se o sistema da urna é o mesmo assinado na cerimônia de lacração dos sistemas eleitorais. A Justiça Eleitoral acompanha cada detalhe desse processo. Para o teste de autenticidade do sistema, são 10 urnas sorteadas. Em relação a esse teste, é diferente o procedimento, porque no dia da eleição, antes da emissão da zerésima e, portanto, antes do início da votação, é emitido um relatório contendo hashes. O que são hashes? São resumos digitais dos sistemas que foram ali inseridos naquela urna. E assinaturas. Esses dados digitais são comparados com aqueles disponíveis no site do TSE para se checar se aquele sistema inserido na urna é compatível com aquele do dia da audiência, de lacração e da assinatura digital do sistema eletrônico. As 2 auditorias podem ser fiscalizadas por uma série de entidades: os partidos políticos, Ministério Público, OAB, Polícia Federal e Forças Armadas. Vale lembrar que tanto no teste de integridade regular, quanto nesse que será realizado com biometria, os votos registrados não serão computados para o resultado oficial da eleição. Para a Justiça Eleitoral, não há dúvidas da segurança do voto. Porque a urna que é sorteada, ou esse ano com a novidade ser indicada por uma das entidades fiscalizadoras, que pode ser partido político, que podem ser FIENG, OAB, Ministério Público Estadual e Federal, são várias entidades fiscalizadoras que atuam nesse processo, são urnas aleatórias. Então, eu busco uma urna lá do Sertão, eu busco uma urna da Zona da Mata, eu busco uma urna do Centro-Oeste Mineiro,
preparada efetivamente e comparo, né, e insiro nela votos digitados a partir da urna de papel para saber se aquele sistema é apto a fraudes ou não. Porque se digitando uma por uma da urna, da cédula de papel, ao final eu tenho aquele resultado do papel compatível com o resultado expedido pelo boletim da urna, eu posso verificar a autenticidade daquele sistema e a integridade daquela urna. O processo é extenso, né? São várias etapas de segurança, né, que são verificadas. É nesse ponto até interessante ressaltar que o TSE promove ao longo dos anos, né, vários testes com hackers, com universidades, com centros de pesquisas que já tentaram de alguma forma burlar esse sistema, fraudar a urna, e esse resultado sempre foi negativo, né? Nunca se chegou a um final, a uma tentativa de fraudar o sistema. E tem a etapa da lacração, né, das urnas, da inserção das assinaturas digitais que podem ser conferidas através do teste de autenticidade dos sistemas. As urnas, no momento em que são também inseminadas, né, ali colocados todos os candidatos, os eleitores, essa audiência pública, né, aberta àqueles que queiram conferir, tanto, né, aqui em Belo Horizonte, isso é feito no centro de apoio, e nas cidades do interior também os juízes promovem até editais para que as pessoas possam acompanhar a fidelidade desse processo, né? Desde a inseminação, lacração, assinatura dos sistemas, até esse ponto final aí que culmina para nós com a auditoria das urnas eletrônicas aqui na capital. Tá certo, muito obrigado, Victor. Tudo bem explicadinho, a segurança das urnas eletrônicas, do sistema eletrônico de votação, não há dúvida sobre isso, não há dúvida sobre o seu direito também de votar, de escolher os seus representantes. Olha, para encerrar aqui o nosso Política Cruzada Especial Eleições 2022, o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, vota neste momento em Fortaleza, no Ceará. Mas a cobertura das eleições 2022 você acompanha pelas nossas redes sociais também. Segue lá no Instagram a Rádio Educadora, Educadora909, que você vai ter as atualizações até o fim do dia, da noite também, sobre tudo o que acontece aqui em Uberlândia e na região, a movimentação das sessões eleitorais pelos nossos repórteres que estão espalhados pelos mais diversos locais de votação aqui da região, tá certo? Tem também o site da Educadora, educadora909.com.br, que você acompanha em tempo real as atualizações sobre as ocorrências e a movimentação dos eleitores da nossa região. Logo mais, às 4 horas da tarde, Rafael dos Anjos e eu estaremos juntos acompanhando a apuração dos votos, a totalização dos resultados. Você vai acompanhar nesse momento também em áudio e vídeo pelo YouTube da TV Paranaíba e da Rádio Educadora. Gente, não deixa de comparecer à sua sessão. Leve o título de eleitor e vá lá, tá bom? A gente se encontra. Bom dia!